Domingo, 19º domingo do tempo comum. Toda a liturgia de hoje nos fala de um Deus que caminha em nossa história. Um Deus que vai conosco, que caminha conosco, que sente conosco. A primeira leitura é do livro dos Reis, a história de Elias. Elias vai até o Monte Horebe, no mesmo lugar em que Moisés andou. E Elias está sendo perseguido pela esposa de um rei lá da Judéia, que o persegue, porque ela era fenícia, ela adorava Baal e outros deuses. E Elias desafiou esse Baal e aniquilou os sacerdotes de Baal. Então ele passou a ser perseguido. E Elias vai numa montanha, entra numa gruta, e é nessa gruta que Elias tem a revelação de Deus. Ele está lá em oração, claro, na gruta, e de repente houve ribombar de trovões, relâmpagos, tremor de terra, as montanhas, o vento quebrava as montanhas como se fosse quebrar alguma coisa. Deus não estava ali. De repente sopra uma brisa suave. E é nessa brisa suave que Elias diz: Deus está aqui. O que é que a gente tem a ver com isso? Isso tem muito a ver conosco. Muitas vezes religiões gritam muito, glorificam muito a Deus, mas e aí? Onde está Deus? E o silêncio que nós devemos fazer para as nossas orações, onde está? Deus se manifesta no silêncio, na brisa suave, como no profeta Elias. Nós entendemos muitas vezes as religiões como ribombar de trovões, relâmpagos, vento cortante. Aí não está Deus, segundo a narração do profeta Elias. O Evangelho também é muito bonito. Depois da multiplicação dos pães, os discípulos ficaram satisfeitos, talvez um pouco assim: o que é que esse Jesus fez? Multiplicou tantos pães, e agora? E Jesus disse: vamos para o outro lado da margem. Isso é bonita, essa expressão. Várias vezes Jesus usa essa expressão. Outra vez ele diz para o discípulo: passemos para o outro lado da margem. O Evangelho que nós temos esse domingo é a continuação do domingo passado. Após a multiplicação dos pães, os discípulos ficaram assim um pouco impressionados, estão um pouco acomodados. Jesus diz aos discípulos: passem para o outro lado da margem. Eu acho muito bonita essa expressão. Ou seja, os discípulos tinham sentido a multiplicação dos pães, estavam diante de um profeta, diante de Jesus. E aí se acostumaram, estavam saciados. Jesus diz: desinstalem-se para o outro lado da margem. Eu gosto muito dessa expressão: passemos para o outro lado da margem. Também somos assim. Eu gosto muito porque nós nos instalamos muito, nos acomodamos muito em nossa vidinha, cruzamos os braços, quando tanta gente estende o braço para nós, e Jesus disse: cruza os braços, sai do comodismo, passemos para o outro lado da margem. É muito bonito. E aí, pelas 3 horas da manhã, Jesus vai caminhando sobre as águas. Quem está debaixo das águas, segundo a mentalidade judaica, segundo a teologia judaica, são os espíritos imundos, demônios, estão debaixo das águas. Aí uma coisa bonita: Jesus está acima das águas, está acima do mal. Ele é o Senhor dos senhores. Ele não teme o mal porque ele é o Senhor dos senhores. Ele venceu a morte e está bem. Então, o discípulo, quando vem Jesus andando, era um vento forte, as ondas contrárias, o discípulo começa a gritar com medo. É um fantasma. Jesus diz: não temas, sou eu mesmo. Aí Pedro, por que Pedro? Porque é o chefe da igreja, é o primeiro papa. Pedro diz: deixa-me ir. Aí Jesus: venha. Quando Pedro começa a andar, o vento tão forte faz Pedro tremer. E Pedro começa a afundar. Isso reflete um pouco as primeiras comunidades cristãs. Pelo ano 80, 90, elas estavam um pouco já cansadas, desanimadas. Esperavam que Jesus viesse, porque era a mentalidade. E ele não vem. Então o vento forte, as doutrinas contrárias, abala a fé das primeiras igrejas. Por isso Jesus toca na mão de Pedro. Também nós somos mais ou menos assim. Muitas vezes em nossas vidas parece que nós não temos fé, parece que nós não acreditamos mais em nada, mas sinta-se. Ainda que os ventos sejam tão fortes na sua vida, tão contrários na sua vida, acredite. Como a liturgia de todas as leituras de hoje. Deus está conosco, Jesus está conosco. Então, eles adoram a Jesus. E dizem assim, essa frase: verdadeiramente, esse homem era filho de Deus. A carta de São Paulo é muito bonita. Tem um fato aí, todos nós pensamos que Paulo nasceu em Tarso, porque Paulo de Tarso, não. Ele, quando escreve aos Gálatas, ele diz: eu sou fariseu,
filho de fariseu. Um fariseu não pode nascer fora da terra prometida. Então São Paulo é judeu. Ele nasce ali. E toda a preocupação de Paulo é sentir que os irmãos dele, do judaísmo, ainda não aderiram a Jesus. Esse é o sentido da carta de hoje. Ele diz até que me chamem de anátema, dito que for, mas eu gostaria tanto que meus irmãos aceitassem a fé em Jesus Cristo. Essa é mais ou menos a situação de hoje. Portanto, Deus é bom, Deus caminha conosco, não temas, ainda que os ventos sejam contrários, certamente Ele está conosco. Amém? E até domingo que vem.